A TVD esteve presente hoje no escritório contábil do contador Júlio Celino, com uma experiência de mais de 30 anos para nos esclarecer entre a polêmica do Pix, entre muitas divergências nas redes sociais e o que está acontecendo nos setores contábeis até o momento. Se há uma revogação ou não nos valores de transações de Pix, TED e outros. E qual o caminho para os pequenos empreendedores? O que ocorreu foi uma enxurrada de fake news, a realidade é essa, né? O governo tem uma norma, que chama uma Instrução Normativa 2219 de 2024, ela foi reeditada. E o que trata dessa norma, né? Ela obriga os bancos a conceder à Receita Federal várias informações, dentre elas saldos bancários, movimentação bancária, dados de cartão de crédito, e ali ele incluiu a novidade era que incluiu a informação para a Receita Federal de transferências de qualquer tipo, TED, incluído o Pix, de acima de R$5.000 mensal, né? Mas essa informação, ela não representaria uma nova taxação. Por exemplo, a pessoa que tem uma vida formal, um funcionário público que tem a sua renda já totalmente formal, totalmente informada na declaração de imposto de renda dela, o imposto pago ali ou descontado, não haveria uma nova tributação para ele. Não, porque a movimentação financeira dele estaria coerente com o que ele ganha. Da mesma forma, o empresário, ele tem lá o seu estabelecimento, ele recebe PIX dos seus clientes, ele emite a nota fiscal, dá coerência, então não haveria uma nova tributação. Então as fake news, elas trabalharam no sentido de que haveria uma nova tributação. Haveria risco, sim. Risco, por exemplo, algumas atividades, principalmente prestadores de serviços, ele presta serviço em residências, a empresas, e não recebe o PIX e não constitui uma MEI, uma empresa, para poder dar coerência daquilo que ele prestou. Aí sim poderia ter algum risco, né? Mas na realidade o que se comentou, aquilo que eu vi, eram taxações, né? Que o comerciante ia pagar mais, que o consumidor ia pagar mais, né? Não, a grande maioria das pessoas tem uma vida correta em termos fiscais. Hoje em dia é muito difícil você ter uma vida informal, um caixa 2, né? As pessoas que tinham caixa 2 haveria uma certa preocupação, sim, mas até que nível também de ser fiscalizado isso, não tinha essa informação. Então foi uma enxurrada de fake news que funcionou, né? O governo se sentiu-se tão pressionado que ele está... a notícia de ontem, talvez saia hoje a medida provisória, dizendo que assim, olha, o PIX será como dinheiro, então não haverá a gente não leu ainda a norma que o governo vai editar, mas a notícia que ele deu, né, através da comunicação do governo, que ele vai editar uma medida provisória dizendo que as operações com PIX serão consideradas como se fosse em espécie, ou seja, não será informado a Receita Federal pelas instituições financeiras. E essa prestação de contas para a Receita Federal seria até que valor? Seria acima de R$5.000 mensal, né? Era 2.000, o governo, na nova edição, ele passou para 5. Então deu uma... Então, mas aí você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma manicure, né? A manicure. Então ela recebe lá, sei lá, 3.000 no mês de PIX, vai entrando aquilo lá. Ela não vai ser informada. Agora, se ela tem um movimento grande, vamos pegar uma cabeleireira, né? Que ela tem um movimento de mensal, ela recebe PIX de 7.000 por mês. Ela será informada, na medida provisória que estaria vigente, ela estaria sendo informada à Receita Federal. Agora, veja bem, então é uma polêmica muito, muito grande para quase nada. Então você pega, no caso desse exemplo que eu citei, essa microempresária, ela constitui um MEI, o MEI tem um faturamento anual de R$81.000, ela estaria formalizando a sua vida fiscal sem um custo muito baixo, com quase zero, não um novo imposto, ela pagaria o MEI, como deveria ser. Então eu acho que a cultura brasileira que é uma reclamação geral de pagamento de imposto. Quando surge algo, né, há uma confusão, houve uma confusão aí, né? Mas na realidade
Todos nós temos que participar de alguma maneira, né? O funcionário registrado, funcionário público, funcionário de empresas, de indústrias, ele paga o seu imposto. Então, também, o microempresário, aquele que tem um pipoqueiro que seja, né? Ele tem, hoje a lei protege ele, uma taxação muito baixa. Eu não entendo como é que as pessoas ainda querem levar uma vida paralela, né? Então, o mundo mudou, o Brasil mudou. As instituições financeiras, a Receita Federal tem um dos maiores computadores do mundo, né? Então, eu acho que o barato aí, a economia, ela não traz coisas positivas para a própria pessoa. Comprovação de renda para financiamento de uma casa, né? Controles dentro da sua empresa. Você fica com um faturamento 2, vamos dizer assim, você perde o controle de como foi o movimento do mês, né? Como foi, se deu lucro ou não, né? Você perde o controle de estoque. Então, eu acho que, mesmo no Simples Nacional, a tributação não é muito alta, né? É claro, tudo pesa, né? Tem segmento de negócio, de comércio, né? Que a margem de lucro é baixa, a gente entende da dificuldade, mas eu não vejo para a empresa crescer, para ele tem que se formalizar. Então, não estou defendendo aqui tributação, não estou defendendo aqui partido Y, quem está no governo ou não. Eu vejo, assim, como um contador, me preocupa a vida do empresário, a vida do microempresário. Ele não pode, de repente ele está construindo uma vida de 5, 10, 20 anos no negócio dele, tem seu carro, a sua casa, a sua poupança, dá fruto do seu trabalho. E colocar em risco isso, e sendo que tem mecanismos de uma tributação razoável, tranquila, para viver uma vida, né? Vamos dizer, proteger, acho que o patrimônio das pessoas tem que ser protegidos. E riscos existe mesmo levando tudo tranquilo, né? Mas quanto mais formal, né, melhor a proteção da empresa, a proteção do negócio das pessoas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica.